Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto, eu sou Adriano Colares e hoje vamos tentar fazer mais uma reflexão na Palavra de Deus. Gostaria de pensar hoje com vocês da nossa dificuldade muitas vezes em estabelecer uma confiança definitiva e real na pessoa do Senhor Jesus. Mas eu gostaria de fazer isso não pegando algum exemplo da nossa própria vida, para não nos constranger, mas fazendo isso olhando ali para os discípulos, não é? E gostaria de convidar que vocês pudessem também abrir suas Bíblias, aqueles que podem acompanhar este devocional com as suas Bíblias abertas, e vamos ali então ver dois episódios de Jesus com os discípulos. E aqui eu vou entender que Jesus está ali fazendo um teste com os discípulos em duas fases, e Marcos capítulo 4, verso 35, aquela tão conhecida história de Jesus acalmando a tempestade. Eu começo lendo aqui no 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Então aqui a história você deve conhecer. Jesus então ele vai para alto mar, ali no mar da Galileia, naquele grande lago, e quando estão ali no meio daquele mar, então vem uma tempestade, e já era noite, porque eles saem aqui já tarde da margem, e vem aquela tempestade, e interessantemente o Senhor Jesus está ali na polpa daquele barco, dormindo sobre o travesseiro, como diz o texto aqui. E os discípulos então ficam apavorados, com medo daquele barco ir a pique, a água entrando, então eles vão acordar o Senhor Jesus apavorados e dizem lá, mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus, ao acordar, ele acalma a tempestade, se faz uma bonança, e então Jesus dá uma palavra de um pequeno puxão de orelha, né? Como vocês são tão tímidos, né? Como é que não tendes fé? Eu penso aqui em pelo menos duas razões pelas quais os discípulos deveriam ter feito aquela travessia de forma mais tranquila, sem pavor. E o primeiro motivo se encontra lá no verso 35, quando Jesus fala para eles, passemos para outra margem. Então, se eles já tivessem compreendido que o Senhor Jesus era poderoso para fazer tudo aquilo que ele intencionava, por tudo aquilo que Jesus já tinha feito até aqui, os seus milagres, a sua palavra, o seu poder demonstrado até aqui aos discípulos. Então, quando ele fala, passemos para outra margem, certamente aqui os discípulos deveriam ter crido que eles iriam chegar são e salvos à outra margem. Por quê? Porque Jesus falou, passemos à outra margem. Mas aqui, claro, Jesus ali, eu creio que ele produziu essa tempestade para perceber, para ver a reação dos discípulos. E uma segunda razão pela qual Jesus deu essa palavra de crítica aos discípulos é porque ali, no meio daquele temporal, daquela tempestade, aquela água entrando no barco, aquele prenúncio de perigo e talvez de um possível afundamento daquele barco, mesmo nessa situação, o Senhor Jesus estava tranquilamente dormindo, sossegado em cima do seu travesseiro. E talvez se os discípulos a essa altura já compreendessem o poder de Jesus, a autoridade que ele tinha sobre todas as coisas, sobre as circunstâncias, sobre a natureza, eles poderiam ter pensado, bom, nós estamos aqui numa situação complicada, essa tempestade trazendo o risco de nos afundar, mas o nosso mestre está ali, dormindo tranquilamente. Então é possível que nós possamos estar tranquilos também. E também de novo lembrando daquela palavra de Jesus, né? Passemos a outra margem.
Aqui, quando nós trazemos para a nossa vida pessoal, nós podemos lembrar então de tantas circunstâncias que nós passamos na vida, de aflições, de problemas, de lutas, de tribulações. E nós devemos então lembrar que Jesus não está atribulado, preocupado, ansioso em meio àquela nossa circunstância, porque Ele tem controle sobre todas as coisas. E aí nós devemos lembrar desta cena aqui de Jesus dormindo sobre o seu travesseiro em meio à tempestade dos discípulos e em meio às nossas tempestades, e com isso nos sossegar, sabendo que no devido momento Jesus vai, por assim dizer, acordar e acalmar essa tempestade na sua vida, na minha vida, como ele fez aqui para os discípulos. Mas esse foi o primeiro teste que Jesus então promoveu para os discípulos, e haverá aqui no capítulo seguinte de Marcos, talvez eu diria o mesmo teste, mas numa fase 2, numa fase mais difícil. Então, no capítulo 6 de Marcos, no verso 45, vai ter ali outra história também bem conhecida de nós. Ele diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Então aqui é interessante que Jesus novamente vai, no meu perceber, vai promover novamente o mesmo teste que ele tinha dado lá no capítulo 5, da travessia do Mar da Galileia. E é interessante que o texto diz que Jesus compeliu os seus discípulos. Ele teve que, parece que, insistir com os seus discípulos de fazer aquela travessia, porque provavelmente eles se recusaram, talvez lembrando daquele episódio anterior. E aqui num teste um pouco mais difícil, porque aqui Jesus não iria com eles. Lembra lá na primeira história, Jesus juntamente com os discípulos despediram as multidões. Aqui Jesus sozinho, ele se dispõe a despedir as multidões e mandar os seus discípulos a iniciarem uma nova travessia no Mar da Galileia. Então talvez com esse receio, lembrando da primeira história, Jesus teve que compelir, que insistir com os seus discípulos a fazer aquela travessia. E aqui eu creio que ele está promovendo novamente esse teste, né? E fala aqui, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Jesus não foi com eles no barco, eles foram sozinhos, Jesus foi para o monte orar. Aqui, lembre que foi um episódio logo depois da multiplicação dos pães e peixes, a primeira multiplicação. Então, os discípulos pegam o barco e vão. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Então, note vocês, também à noite, né? Ao cair da tarde, já anoitecendo, o barco estava, né, no mar, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite veio ter com eles. Aqui é interessante, então, eles saíram da margem ali logo ao anoitecer. Jesus ficou no continente, no monte, orando. E aqui somente na 4ª vigília, outra tradução vai dizer alta madrugada. Então os discípulos ficaram todo este tempo da noite sozinhos no mar, talvez lembrando daquele primeiro episódio, mas aqui Jesus não está com eles no barco e Jesus se demora tanto para chegar no barco. Então eu penso que aqui de fato foi um ato deliberado de Jesus para testar a fé ou para desenvolver a fé dos discípulos. E aqui já estava um grande vento fazendo oposição ao barco e eles ali tentando remar. E eles poderiam pensar, bom, nós estamos aqui em 12 com essa grande dificuldade em fazer com que o barco chegue à outra margem, e estamos sem Jesus, ele não está aqui conosco, e como que ele vai chegar aqui sozinho com essa ventania? Então eu posso imaginar o desespero dos discípulos em não ver
uma saída agora para essa dificuldade, porque antes, pelo menos, Jesus estava ali no barco com eles, ainda que dormindo, mas eles acordaram Jesus. E Jesus os acudiu. Aqui estão sozinhos e talvez aflitos já. E eles não imaginavam que Jesus então iria chegar ali andando por sobre as águas. Aqui um milagre, né, de Jesus. E Jesus então, você conhece a história, os discípulos se assustam, pensando ser um fantasma. Jesus se identifica. Pedro então pede para ir com ele andando por sobre as águas. Pedro vai, afunda, clama ao Senhor. Jesus acode a Pedro e entra no barco, e ali novamente a bonança se faz com a ordem de Jesus e a presença de Jesus no barco, e ali então eles podem seguir viagem e chegar à outra margem como da primeira vez. Então aqui novamente uma situação de grande aflição que os discípulos passaram, e certamente o medo veio ao seu coração, porque Jesus não estava presente ali fisicamente, e eu penso que eles não poderiam imaginar de que maneira agora Jesus podia acudi-los. Mas Jesus o fez por meio de um milagre, andando sobre as águas e chegando até o barco e trazendo bonança ali para eles, segurança e tranquilidade. Então, de novo, eu penso aqui na nossa vida, quando nós passamos por grandes tempestades, por tribulações, por dificuldades, por situações que eu e você não conseguimos imaginar como que Deus pode nos acudir e resolver aquele problema. Nós não temos nenhuma noção com os nossos olhos humanos de como aquela situação pode ser resolvida. E então Deus vem soberanamente de uma forma que nós não podíamos imaginar, num momento em que nós não poderíamos esperar a presença e a sua ação, e ele então alivia a nossa situação, resolve um grande problema, um grande dilema, uma grande dificuldade. Eu tenho certeza que se você pensar um pouco, você irá lembrar de situações semelhantes pelas quais você passou. Quando durante uma grande aflição, uma dificuldade insolúvel para você, veio o Senhor Jesus, veio o Senhor Deus e resolveu de uma forma extraordinária. Os discípulos, antes de entrar nesse barco aqui, antes de fazer essa travessia, eles presenciaram um milagre tremendo do Senhor Jesus, que foi a primeira multiplicação de pães e de peixes, e de como, sob a sua palavra e o seu poder, ele alimentou tão grande multidão. Mas em seguida, ao passar por uma situação de perigo seguinte, eles logo se esqueceram do poder de Jesus. E isso muitas vezes acontece comigo e contigo. Nós esquecemos facilmente do poder de Jesus, o poder do nosso Deus, de como ele já nos livrou de tantas coisas. Então aqui essa palavra é para nos lembrar que diante de tempestades e dificuldades, o Senhor Jesus pode até estar dormindo, como ele dormiu no barco da primeira vez, mas ele não está alheio às nossas dificuldades. E ele, no seu momento certo, da sua maneira certa, ele irá nos acudir. Que você então nunca esqueça e possa então ficar tranquilo, sossegado. A palavra de Deus fala: não andeis ansiosos de coisa alguma, né? Porque o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, ele conhece as nossas dificuldades, tribulações, angústias, e ele nos acode sempre no momento certo. Que essa palavra então possa te abençoar e que a nossa fé possa ser fortalecida em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço e até o próximo devocional.